Pensar demais pode ser um dos hábitos mais desgastantes que existem. A mente começa a girar sem parar, revisitando momentos passados, imaginando possibilidades futuras, antecipando problemas e cenários que talvez nunca se concretizem. Esse excesso de pensamento cria uma névoa mental que impede a clareza e nos afasta do presente. O mais perigoso é que esse padrão se repete de forma automática, sem que a gente perceba. E aos poucos, rouba nossa energia, nossa paz e até mesmo nossa capacidade de tomar decisões simples com tranquilidade. Mas há um caminho diferente. Um caminho que os estoicos conheciam há milênios. A sabedoria estoica pode ser uma bússola poderosa nesse processo de reencontro com a calma. Quando aprendemos a observar nossos pensamentos com distanciamento, a escolher o que cultivar internamente e a eliminar o excesso, a mente começa a respirar. Hoje vamos explorar 10 práticas simples, acessíveis e extremamente eficazes para desintoxicar a mente e parar de pensar demais. E o melhor, você pode começar agora, mesmo em meio à correria do dia. São hábitos que cabem na rotina de qualquer pessoa disposta a mudar o padrão mental e assumir o comando da própria vida interior. A primeira prática é começar o dia com intenção. Parece simples, mas esse pequeno gesto tem um impacto profundo sobre toda a sua jornada. Os estoicos acreditavam que a forma como você acorda determina a energia que guiará o resto do seu dia. Em vez de pegar o celular, se perder nas redes ou mergulhar direto nas obrigações, experimente parar por alguns minutos para respirar e fazer uma escolha consciente. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa eu quero ser hoje, independentemente do que aconteça? Essa pergunta coloca você no centro do próprio destino. Marco Aurélio, imperador e filósofo, tinha o hábito de refletir pela manhã sobre o que poderia enfrentar: críticas, atrasos, impaciência alheia. Mas ao se preparar mentalmente, ele não reagia com impulsividade. Ele agia com calma, justiça e propósito. Você também pode fazer isso. Antes de sair da cama, foque na respiração, escolha uma intenção clara: ser mais gentil, mais calmo, mais presente, e carregue esse propósito com você. Se quiser, anote em um papel ou diário. Isso fortalece o compromisso e transforma a intenção em direção. Durante o dia, ao se perceber distraído ou reagindo de maneira automática, retome a sua intenção. Esse é o treino. Não é sobre nunca se distrair, mas sobre voltar sempre que notar o desvio. Com o tempo, sua mente aprende esse retorno e ele se torna natural. O resultado é uma vida menos guiada por pressões externas e mais por um centro interno de serenidade. Pensamentos inúteis perdem força quando você sabe para onde quer direcionar sua energia. E essa intenção, ainda que pequena, pode redefinir tudo. Aos poucos, esse hábito transforma não só a sua manhã, mas a sua vida inteira. Você deixa de acordar no piloto automático e passa a viver com um propósito. E mesmo nos dias difíceis, você terá algo firme em que se apoiar. Sua decisão consciente de ser a pessoa que escolheu ser. Essa prática simples é a base para todas as outras. Porque sem intenção, a mente se perde facilmente nos ruídos do mundo. Agora que você sabe por onde começar, vamos seguir para o próximo passo na limpeza dos excessos mentais. O segundo passo para desintoxicar a mente é praticar o distanciamento. Esse princípio é central no estoicismo e nos ensina algo essencial. Você não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa. Muitas vezes, nos deixamos arrastar por pensamentos negativos, julgamentos automáticos ou emoções intensas, como se fossem verdades absolutas. Mas a realidade é que a maior parte do sofrimento vem não do que acontece, mas da forma como interpretamos os acontecimentos. Os estoicos nos convidam a criar um espaço entre o que sentimos e como escolhemos responder. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. Essa frase resume o poder do distanciamento. Em vez de mergulhar imediatamente em uma emoção difícil, como ansiedade ou raiva, você pode dar um passo mental para trás. Observar esse sentimento como quem assiste a uma cena de filme, presente, mas não envolvido. Quando um pensamento negativo surgir, nomeie-o. Estou sentindo medo. Estou pensando que não vou conseguir. Só esse ato já reduz o impacto da emoção.
e mostra que ela não é você. Ela é apenas um evento passageiro na sua consciência. Esse exercício pode parecer estranho no início, como se fosse artificial, mas com prática torna-se um hábito natural. Sempre que perceber que está se afundando em pensamentos automáticos ou reações impulsivas, respire fundo e pergunte-se: isso é realmente tão grave assim? Que conselho eu daria a um amigo nessa mesma situação? Essas perguntas ampliam sua perspectiva e te colocam no comando novamente. O distanciamento não elimina os desafios, mas evita que você seja arrastado por eles. Praticar esse afastamento interno é como construir uma fortaleza de serenidade. Você continua vivendo, sentindo, interagindo com o mundo, mas sem se confundir com tudo que se passa dentro da sua mente. Com o tempo, você perceberá que muitas preocupações eram apenas ruídos passageiros, que perdiam força assim que você deixava de reagir a elas. Essa clareza abre espaço para escolhas mais sábias, respostas mais calmas e uma presença mais verdadeira em cada momento. Os estoicos não propunham a repressão das emoções, mas o domínio sobre elas. Dominar, nesse caso, significa compreender e escolher, não controlar de forma rígida. Quando você se distancia dos pensamentos perturbadores, começa a perceber que pode escolher quais ideias merecem sua energia e quais devem apenas passar. Esse é o verdadeiro autodomínio. Estar no centro, estável, enquanto tudo gira ao redor. Essa prática simples e discreta é uma das mais eficazes para começar a limpar a mente dos excessos que a sobrecarregam. E é justamente esse estado de equilíbrio que nos permite avançar para o próximo segredo estoico: aprender a desafiar as preocupações inúteis. Porque mesmo com a intenção clara e a prática do distanciamento, a mente ainda pode ser invadida por medos e antecipações que nos paralisam. Mas existe uma forma prática de lidar com isso, e é sobre ela que vamos falar a seguir. Desafiar as preocupações inúteis é um dos exercícios mais poderosos que o estoicismo oferece para quem deseja ter uma mente mais leve. A ansiedade, muitas vezes, nasce da ilusão de que podemos prever, controlar ou impedir todos os cenários negativos. A mente começa a simular futuros incertos, repassando 1000 possibilidades, quase sempre negativas. Isso nos drena por dentro, sem oferecer nenhuma solução concreta. Os estoicos sabiam que esse tipo de preocupação é um veneno sutil que mina a clareza, a alegria e a paz interior. Epicteto nos lembra: se está fora do seu controle, não vale a sua preocupação. Essa é uma das frases mais simples e ao mesmo tempo mais libertadoras da filosofia estoica. Quando você se vê pensando demais em algo, faça uma pausa e pergunte com honestidade: tenho algum controle sobre isso? Se a resposta for não, como o comportamento dos outros, o passado, a economia mundial ou o tempo, então sua mente está desperdiçando energia. Esse tipo de pensamento deve ser solto, como se solta um peso que não pertence a você. O segredo é aplicar esse filtro mental todas as vezes que uma preocupação surgir. Nem tudo o que te preocupa merece sua atenção. Ao contrário, quanto mais você se apega a pensamentos inúteis, menos energia sobra para o que realmente importa. Por isso, os estoicos orientavam a voltar o foco para aquilo que está ao alcance: seus valores, suas ações, suas escolhas, suas atitudes. Não se trata de ignorar problemas, mas de reconhecer onde está o seu real poder de transformação. Esse é o início da verdadeira liberdade emocional. Quando você pratica esse desafio diário às preocupações automáticas, começa a experimentar uma sensação de leveza mental que há muito tempo não sentia. As situações deixam de te dominar, os pensamentos param de se repetir em ciclos viciosos e sua atenção se volta para o agora. O que parecia enorme perde a força. O que era urgente mostra-se irrelevante, e você aprende que pode viver com mais foco e tranquilidade mesmo sem ter todas as respostas. Essa é a verdadeira habilidade de quem quer cultivar uma mente limpa e lúcida. Além disso, desafiar as preocupações inúteis te ensina a valorizar o tempo, porque cada minuto gasto em ansiedade com o que não se pode mudar é um minuto roubado daquilo que realmente merece sua presença. O estoico não vive distraído, ele vive focado no essencial,
E é por isso que consegue atravessar dificuldades com mais dignidade, porque não desperdiça energia tentando controlar o incontrolável. Ele aceita o que é, age sobre o que pode e deixa o resto passar como o vento entre as árvores. Agora que você já compreende o valor de desafiar os pensamentos inúteis, é hora de dar mais um passo rumo a uma mente mais leve. Aprender a simplificar suas decisões. Isso pode parecer algo pequeno, mas é um dos fatores que mais contribuem para o esgotamento mental no dia a dia. E o estoicismo tem uma resposta precisa para esse desafio moderno, que exploraremos em seguida. Simplificar as decisões é uma estratégia prática e poderosa para reduzir o cansaço mental que muitas vezes nos acompanha ao longo do dia. A mente humana, por mais extraordinária que seja, tem um limite de energia decisória. Quanto mais escolhas precisamos fazer, mesmo as pequenas, como o que vestir, o que comer, por onde ir, mais rapidamente esgotamos nossa capacidade de decidir bem nas situações importantes. Esse desgaste é conhecido como fadiga decisória, e os estoicos, mesmo em seu tempo, já compreendiam seus efeitos sobre a clareza e a tranquilidade interior. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava da importância de focar no que é essencial. Ele evitava se prender a minúcias, às distrações que só confundem e atrasam. Para ele, o que era nobre, útil e verdadeiro merecia atenção. O resto podia ser deixado de lado. Inspirados por esse princípio, nós também podemos aplicar esse filtro na nossa rotina. O que posso automatizar? O que posso simplificar para preservar minha mente para o que realmente importa? Essa pergunta pode redefinir sua forma de viver o cotidiano. Na prática, isso significa tomar decisões antecipadas sobre questões recorrentes. Separar a roupa na noite anterior, ter uma alimentação planejada, criar uma rotina matinal e noturna bem estruturada. Tudo isso ajuda a preservar sua energia mental. Assim, quando surgir uma situação que exige reflexão e presença, como uma conversa difícil, um desafio no trabalho, uma decisão emocional, você estará mais inteiro, mais claro e menos desgastado. E esse pequeno ajuste diário é o que te dá vantagem emocional no longo prazo. Outra armadilha comum que os estoicos evitavam era o perfeccionismo. O desejo de sempre escolher a melhor opção, de acertar em tudo, de evitar qualquer erro. Esse tipo de cobrança transforma cada escolha em um campo de batalha mental. O resultado? Ansiedade, paralisia, frustração. A filosofia estoica nos convida a escolher o suficiente, não o idealizado, agir com sabedoria diante do que está ao alcance, aceitando que a perfeição não é o objetivo, e sim a consistência, o discernimento e a paz de espírito. Simplificar é, portanto, libertar-se do excesso de alternativas sem importância. É reduzir o barulho das escolhas irrelevantes para que o que realmente conta ganhe espaço, e nesse silêncio estratégico, a mente encontra o alívio de não ter que carregar tudo, o tempo todo. Não se trata de viver no automático, mas de eliminar o desnecessário para viver o essencial com mais presença e intenção. Esse princípio é um dos alicerces da saúde mental estoica. Menos distrações, mais clareza. Com a mente menos sobrecarregada por decisões irrelevantes, você cria o ambiente ideal para desenvolver o próximo hábito fundamental: respirar e pausar antes de reagir. Porque mesmo com uma rotina organizada e simplificada, os desafios emocionais continuam surgindo, e é na forma como você responde a eles que sua paz será construída ou destruída. No próximo bloco, vamos ver como o estoicismo transforma um simples respiro em uma poderosa ferramenta de autodomínio. Respirar e pausar antes de reagir parece algo pequeno demais para gerar grande impacto, mas os estoicos sabiam que esse breve intervalo pode mudar completamente a maneira como lidamos com a vida. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço, e nesse espaço vive a liberdade humana. Quando você responde no automático, preso às emoções do momento, está simplesmente reagindo. Mas ao fazer uma pausa, por menor que seja, você retoma o controle, decide com consciência e evita arrependimentos que nascem de atitudes impulsivas. Sêneca falava que a raiva é uma loucura momentânea
e que a melhor forma de enfrentá-la é adiar a reação. Esse conselho se aplica a qualquer emoção intensa: medo, tristeza, frustração, impaciência. Ao respirar fundo e não agir de imediato, você interrompe o ciclo automático de reação. Seu corpo desacelera, sua mente clareia, e você pode ver a situação de forma mais ampla. Não é sobre reprimir o que sente, mas sobre ganhar tempo para decidir o que fazer com isso de maneira mais sábia. Esse hábito é especialmente poderoso em momentos de conflito. Quando alguém te irrita, te provoca, ou algo dá errado, o impulso é reagir rapidamente, quase sempre com palavras ou ações das quais depois nos arrependemos. A pausa é um escudo, um pequeno gesto de autocuidado. Respirar conscientemente permite que você se reconecte com seus valores antes de tomar qualquer atitude. É o espaço onde você se pergunta: isso merece minha energia? Qual consequência minha resposta trará? Como eu quero ser nessa situação? Com o tempo, esse intervalo consciente se torna parte natural da sua vida. Em vez de se arrepender depois, você começa a agir com mais presença e propósito. Essa mudança reduz conflitos, melhora relacionamentos, fortalece sua autoestima e sua confiança, porque cada vez que você escolhe não reagir por impulso, está reafirmando que quem comanda sua vida é você, e não os acontecimentos, nem os outros, nem suas emoções passageiras. Isso é o que os estoicos chamavam de domínio de si. Vale lembrar que esse tipo de autocontrole não se conquista da noite para o dia. É um treino, uma prática diária de atenção e responsabilidade. E como toda prática, ela começa com pequenos exercícios. Uma respiração profunda antes de responder uma mensagem irritante, 1 minuto de silêncio antes de discutir um problema, uma simples pergunta interna antes de tomar uma decisão difícil. Esses momentos aparentemente insignificantes são, na verdade, grandes marcos na construção de uma mente serena. E justamente por reconhecer esse limite entre o que sentimos e o que podemos escolher, os estoicos também cultivavam a aceitação daquilo que não pode ser mudado, porque, mesmo respirando e refletindo, há situações em que não há nada a ser feito, exceto acolher, aceitar e seguir com dignidade. No próximo bloco, vamos explorar como a aceitação pode libertar sua mente do peso da resistência e abrir espaço para a verdadeira tranquilidade. Aceitar o que não pode ser mudado é um dos pilares mais profundos da filosofia estoica e, ao mesmo tempo, talvez seja uma das atitudes mais difíceis de cultivar. Isso porque a mente humana tem uma tendência natural a resistir, a lutar contra a realidade, a tentar controlar o que está fora do seu alcance. Mas essa luta constante, essa negação das circunstâncias inevitáveis, gera sofrimento. Os estoicos ensinavam que a verdadeira paz nasce quando você para de tentar mudar o imutável e começa a transformar a si mesmo diante daquilo que não pode ser alterado. Epicteto era direto. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa distinção simples é o coração do estoicismo. A sabedoria está em saber diferenciá-las com clareza. O comportamento dos outros, o passado, o clima, a economia, a morte, certas doenças, tudo isso foge do nosso controle. Gastar energia tentando mudar essas coisas só gera frustração, raiva e ressentimento. Por outro lado, nossas atitudes, reações, decisões e pensamentos estão sob nosso domínio, e é neles que devemos investir nossa força e atenção. Aceitação, aqui, não significa resignação ou passividade. Não é cruzar os braços e desistir. Ao contrário, é reconhecer a realidade com maturidade e agir sobre o que realmente é possível. Um exemplo simples: se alguém te decepcionou, você pode aceitar que não controla as atitudes alheias, mas ainda assim escolher se afastar, se proteger ou mudar a forma como se relaciona. Isso é agir com poder, não se vitimizar. É responder com consciência e não se aprisionar em expectativas irreais. Essa aceitação ativa é o que permite que a mente encontre alívio, porque, quando você para de lutar contra o que não pode ser mudado, sua energia é liberada para construir, crescer e se adaptar. A resistência interna consome uma força enorme, já a aceitação devolve leveza. Quando algo difícil acontecer, experimente perguntar: tenho poder de mudar isso?
Se a resposta for não, respire e acolha. Não negue a dor, mas também não a alimente. Encare com coragem e siga. Com o tempo, a aceitação se torna uma aliada da gratidão, porque ao deixar de exigir que tudo esteja sob seu controle, você começa a ver beleza mesmo nas imperfeições. Aprende a valorizar o que ainda pode ser vivido, o que ainda pode ser feito, o que ainda pode ser sentido com autenticidade. Essa mudança interna te torna mais resiliente, mais presente e menos vulnerável aos altos e baixos externos. Você passa a habitar uma mente mais estável, e isso é liberdade. Agora que falamos sobre aceitar o incontrolável, vamos para um passo complementar, o poder de se manter no presente. Porque muitas vezes o sofrimento nasce não do que está acontecendo agora, mas do que já passou ou do que ainda nem chegou. No próximo bloco, vamos explorar como o estoicismo nos ensina a ancorar nossa mente no agora, reduzindo a ansiedade e recuperando a clareza. Manter-se presente no agora é uma das tarefas mais desafiadoras da mente moderna. Nossa atenção foi treinada para correr para o passado e se perder no futuro. Revivemos erros antigos, ressentimentos não digeridos, memórias que ainda doem. E, ao mesmo tempo, antecipamos o amanhã com preocupação. E se algo der errado? E se eu falhar? E se não for o suficiente? Essa oscilação entre ontem e amanhã nos afasta do único lugar onde a vida realmente acontece, o agora. Os estoicos sabiam disso e faziam do momento presente o seu verdadeiro campo de ação. Marco Aurélio, em seus escritos, lembrava constantemente a si mesmo: pare de se preocupar com o que já passou e com o que está por vir. Concentre-se no presente, pois só nele você pode agir. Essa frase resume uma das chaves do equilíbrio emocional estoico. Não é sobre ignorar o passado ou deixar de planejar o futuro, mas sobre não permitir que esses dois tempos dominem sua mente. O agora é o único espaço onde existe poder, escolha e transformação, que é onde você encontra clareza, conexão e paz. Para cultivar essa presença, comece observando seus próprios pensamentos. Quando notar que está revivendo conversas, julgando situações passadas ou tentando prever tudo o que pode dar errado, pare, respire, traga sua atenção para o corpo, perceba sua respiração, sinta o chão sob seus pés, os sons ao redor, as cores no ambiente. Essa prática simples, feita por alguns segundos, já começa a enfraquecer o turbilhão mental. Você interrompe o ciclo de pensamentos repetitivos e se ancora no que está acontecendo aqui e agora. Os estoicos não praticavam essa presença apenas como uma técnica, mas como uma filosofia de vida. Para eles, desperdiçar o presente era desperdiçar a própria existência. Marco Aurélio dizia que cada momento deve ser vivido como se fosse o último, com dignidade, verdade e simplicidade. Essa consciência do agora nos ajuda a não exagerar as preocupações, a não prolongar os arrependimentos e a viver com mais gratidão e atenção aos pequenos detalhes, que são, no fundo, a matéria-prima da vida. Com o tempo, você vai perceber que quanto mais presente estiver, menos ansioso ficará. Os problemas parecerão menores, as decisões se tornarão mais fáceis e as emoções mais equilibradas. A mente se aquieta quando deixamos de forçá-la a resolver o passado ou controlar o futuro. Isso não significa irresponsabilidade, mas maturidade. Fazer o melhor que pode no momento, com os recursos e o entendimento que tem agora, e confiar que isso é suficiente. É nesse estado de presença que você se torna mais seletivo com o que deixa entrar na sua mente. E com isso, chegamos ao próximo segredo da desintoxicação mental: regular o consumo de informações. Porque de nada adianta buscar serenidade se estamos nos alimentando o tempo todo com caos, ruído e excesso. No próximo bloco, vamos ver como o controle daquilo que consumimos pode redefinir por completo a qualidade do nosso mundo interior. Regular o consumo de informações é um dos passos mais negligenciados, porém mais cruciais, para quem deseja uma mente mais tranquila. Vivemos em uma era de excesso. Notícias, notificações, opiniões, imagens, ruídos. Tudo isso chega até nós sem pedir licença, bombardeando nossa atenção desde o momento em que acordamos até pouco antes de dormir. E o resultado é uma mente constantemente agitada, distraída e sobrecarregada.
Os estoicos, embora tenham vivido há 2000 anos, já sabiam que a qualidade daquilo que você permite entrar em sua mente determina a qualidade da sua vida interior. Sêneca aconselhava evitar aquilo que é inútil, seja nos pensamentos, nas palavras ou nas ações. Isso pode ser traduzido hoje como uma escolha ativa, não absorver tudo o que é oferecido à nossa atenção. Pergunte-se com frequência: essa informação me acrescenta algo real? Me inspira, me ensina, me eleva? Ou apenas ocupa espaço mental e me rouba a paz? Ao fazer esse filtro com sinceridade, você perceberá que grande parte do que consome diariamente não te serve, apenas te distrai ou te contamina emocionalmente. A solução estoica é ser seletivo com o conteúdo. Isso vale para redes sociais, grupos de mensagens, conversas, programas de TV, podcasts, vídeos. Não se trata de viver isolado, mas de consumir com consciência. Escolher fontes que agreguem, que te façam refletir, que fortaleçam sua mente em vez de poluí-la. Reduzir a exposição a notícias sensacionalistas, fofocas, discussões vazias ou conteúdos negativos é um ato de proteção interna. É como cuidar do que você coloca dentro do seu corpo, só que agora estamos falando da alma. Outra prática importante é estabelecer momentos de silêncio e desconexão, não para fugir da realidade, mas para criar espaço interno. O tempo que você passa longe das telas, em silêncio, em contato com a natureza, lendo um bom livro ou simplesmente refletindo, é tão nutritivo quanto uma alimentação saudável. O cérebro precisa de pausas para processar, assimilar e organizar pensamentos. Quando você vive no fluxo contínuo de estímulos, sua mente entra em modo de defesa, se fragmenta e perde a capacidade de concentração e discernimento. Criar pequenos rituais de limpeza mental ao longo do dia pode fazer toda a diferença. Deixar o celular fora do quarto, evitar checar notificações nos primeiros e últimos minutos do dia, fazer refeições sem distrações tecnológicas, reservar momentos para escrever ou meditar. Tudo isso ajuda a reduzir o ruído mental e a reconectar você com o que é essencial. E esse silêncio interno é o terreno onde floresce a clareza, a criatividade e a paz. Ao controlar o que você permite entrar, você começa a perceber que sua mente não precisa estar sempre cheia para estar viva. Ao contrário, é no espaço, na pausa e na escolha consciente que a mente encontra força. E é nesse estado de maior leveza e foco que nasce o próximo segredo dos estoicos, a prática da gratidão diária. No próximo bloco, vamos ver como esse simples hábito pode transformar completamente sua perspectiva mental e emocional. Praticar a gratidão diária pode parecer um gesto simples, mas tem um impacto profundo sobre a forma como você enxerga a vida e, principalmente, como sua mente processa os acontecimentos do dia a dia. Os estoicos, embora fossem conhecidos por sua disciplina e racionalidade, também cultivavam esse olhar agradecido, mesmo diante das adversidades. Para eles, reconhecer o valor do que já se tem é um antídoto direto contra a insatisfação crônica, a comparação constante e o pessimismo silencioso que corrói a alma. Marco Aurélio, por exemplo, dedicava parte de suas meditações à gratidão. Ele não agradecia apenas pelas coisas boas ou prazerosas, mas também pelas dificuldades que o ajudavam a crescer, pelas pessoas difíceis que o ensinavam paciência e pelos dias comuns que passavam sem grandes problemas. Essa atitude de reconhecimento moldava seu caráter e fortalecia sua serenidade. A gratidão, nesse contexto, não é um romantismo superficial, mas um exercício de lucidez. Perceber que há sempre algo que merece ser valorizado, mesmo quando o mundo parece pesado. Na prática, esse hábito pode ser cultivado de maneira muito acessível. Ao acordar ou antes de dormir, pare por alguns minutos e identifique 3 coisas pelas quais você se sente grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser o fato de ter uma cama, de ter aprendido algo novo, de ter sido ouvido por alguém. Quando você treina o olhar para encontrar valor nos detalhes, sua mente começa a abandonar o padrão de escassez e começa a enxergar abundância onde antes só havia queixa. Escrever essas gratidões em um caderno transforma esse exercício em um ritual. E um ritual, por sua repetição, tem o poder de reprogramar padrões mentais.
Com o tempo, você começa a perceber menos os defeitos do dia e mais os acertos. Menos as falhas alheias e mais os gestos silenciosos de bondade. Menos o que falta e mais o que já está presente. E isso muda completamente a sua postura diante da vida. Você passa a responder com mais leveza, paciência e esperança. Além disso, a gratidão fortalece a resiliência. Quando os desafios aparecem, e eles sempre aparecem, uma mente treinada na gratidão não se desespera com facilidade. Ela reconhece o valor do que permanece, mesmo quando algo se perde. Ela encontra significado onde outros só veem perda. E isso é uma força inestimável para quem busca viver com equilíbrio e dignidade. Os estoicos sabiam que uma mente que agradece é uma mente que floresce, mesmo em tempos áridos. Ao adotar esse hábito, você começa a transformar sua experiência de vida, não porque as circunstâncias mudam magicamente, mas porque o seu olhar muda, e quando o olhar muda, tudo muda. Essa é a alquimia estoica, encontrar ouro no que parecia pedra bruta. E é com esse espírito que entramos no próximo princípio, a importância de encerrar o dia com consciência, porque, assim como começar com intenção é essencial, saber concluir também é uma arte que renova a mente e fortalece o espírito. No próximo bloco, falaremos sobre como criar rituais de encerramento pode ser um dos segredos mais eficazes para viver com paz interior. Criar rituais de encerramento é uma prática poderosa que ajuda a mente a se organizar, liberar o que é desnecessário e encerrar o dia com serenidade. No ritmo acelerado em que vivemos, é comum que um dia se emende no outro sem qualquer pausa real. Vamos acumulando tarefas inacabadas, conversas pendentes, emoções mal digeridas. Tudo isso continua girando dentro da cabeça, mesmo quando o corpo já está cansado. O resultado é um sono inquieto, uma mente pesada e um novo dia que já começa sobrecarregado. Os estoicos, atentos à importância do tempo, valorizavam o encerramento como parte essencial da vida bem vivida. Marco Aurélio comparava cada dia a uma vida em miniatura, e como tal, ele merecia ser iniciado com intenção e encerrado com consciência. Ao final do dia, ele refletia sobre suas ações, reconhecia onde havia falhado, celebrava pequenas vitórias e fazia as pazes consigo mesmo. Essa prática de revisão não era uma cobrança rígida, mas uma forma de aprendizado contínuo. Era um momento de olhar para dentro, reorganizar os pensamentos e descansar não apenas o corpo, mas também a mente. Você pode aplicar esse princípio de forma simples. Separe alguns minutos antes de dormir, para revisar o seu dia. Pergunte a si mesmo: o que aprendi hoje? Onde agi com sabedoria? O que ainda estou carregando e posso soltar agora? Esse momento de introspecção ajuda a liberar o peso emocional que muitas vezes carregamos sem perceber. E quando feito com regularidade, transforma-se em um hábito que protege a sua sanidade e fortalece seu senso de direção. Um elemento essencial desse ritual é o perdão. Sim, o perdão diário. Aos outros, mas principalmente a si mesmo. Muitas vezes somos duros demais conosco, remoendo erros, palavras malditas, decisões incertas. O estoicismo nos convida a olhar para essas falhas com humildade, não com culpa. Errar é parte da caminhada, e aprender com o erro é o que transforma a experiência em sabedoria. Ao encerrar o dia, reconheça os pontos a melhorar, mas não se puna. Aprenda, acolha e recomece. Outro componente valioso desses rituais de encerramento é o silêncio. Desligar aparelhos eletrônicos, reduzir os estímulos visuais e sonoros, criar um ambiente de tranquilidade. Você pode ler algo inspirador, meditar, fazer uma oração, escrever em um diário. São gestos que sinalizam ao seu corpo e à sua mente que é hora de repousar, de soltar o controle e confiar no fluxo natural da vida. Com o tempo, o sono se torna mais profundo, a mente mais clara ao acordar e o dia seguinte mais leve de ser vivido. Ao criar esse espaço sagrado entre um dia e outro, você evita que a vida se transforme em uma sequência caótica de acontecimentos sem pausa. Você aprende a valorizar o que foi vivido, a soltar o que não faz mais sentido e a preparar o terreno para o novo. Esse hábito, simples na aparência,
é um dos maiores segredos para manter a saúde mental em tempos difíceis. E é com essa base que encerramos o primeiro conjunto de 10 práticas estoicas para desintoxicar a mente. Nos próximos blocos, podemos expandir esse conteúdo com reflexões complementares, aplicações práticas e aprofundamentos sobre cada um dos princípios explorados até aqui. Você decide o ritmo e a direção. Agora que exploramos os 10 segredos estoicos para desintoxicar a mente, podemos avançar para um aprofundamento prático. Como incorporar esses hábitos em uma rotina real, com suas pressões, imprevistos e limitações. Afinal, saber o que precisa ser feito não é suficiente. A verdadeira transformação acontece quando conseguimos integrar o conhecimento à vida cotidiana. E para isso, é preciso desenvolver constância, adaptação e uma visão clara do propósito por trás de cada escolha. O primeiro ponto é reconhecer que mudança não se faz com pressa, mas com consistência. Os estoicos não buscavam transformação rápida, mas construção sólida. Por isso, não é necessário aplicar os 10 hábitos de uma só vez. Escolha apenas um, aquele que mais conversa com a sua realidade hoje. Pode ser começar o dia com intenção, ou praticar o distanciamento mental, ou simplesmente escrever 3 gratidões à noite. O importante é começar pequeno e com presença. Um hábito cultivado com consciência vale mais do que 10 aplicados de forma apressada. A segunda etapa é estabelecer gatilhos que facilitem a prática. Por exemplo, deixar um caderno ao lado da cama para os rituais de encerramento. Programar um lembrete no celular logo ao acordar com a pergunta: qual é minha intenção para hoje? Criar uma rotina de respiração profunda sempre antes de responder a mensagens difíceis. Esses pequenos sistemas evitam que você dependa da força de vontade o tempo todo. Eles automatizam o que antes era esquecido e, com isso, a prática se torna mais leve e natural. Também é importante ajustar as práticas à sua personalidade e estilo de vida. Talvez escrever não funcione para você, mas falar em voz alta tenha mais impacto. Talvez a pausa de reflexão funcione melhor à tarde do que pela manhã. O estoicismo não é rígido, mas adaptável. A essência da filosofia é aplicar o que funciona para viver com mais sabedoria e não seguir fórmulas engessadas. O que importa é o resultado interno, mais clareza, menos reatividade, mais presença. Outro ponto fundamental é lidar com os dias de falha, porque eles vão acontecer. Haverá momentos em que você vai esquecer de aplicar a prática, em que vai reagir por impulso, em que não conseguirá manter o foco. E tudo bem, os estoicos não pregavam perfeição, mas aprendizado. Cada deslize é uma oportunidade de reinício. O erro só vira fracasso quando nos recusamos a recomeçar. E recomeçar, segundo a filosofia estoica, é uma das virtudes mais nobres. Por fim, lembre-se de que o ambiente também molda seus hábitos. Se você está cercado de estímulos que contradizem seus propósitos, a mente será constantemente puxada para o ruído. Por isso, crie espaços que apoiem sua nova mentalidade. Reduza as notificações, selecione melhor as conversas, busque inspiração em leituras, vídeos ou pessoas que também busquem crescimento interior. Cercar-se de estímulos alinhados àquilo que você quer construir facilita a jornada e torna o progresso mais duradouro. No próximo bloco, vamos explorar como o estoicismo pode ser aliado à tomada de decisões difíceis, aquelas que nos paralisam, nos angustiam ou nos fazem hesitar. Porque uma mente desintoxicada é, acima de tudo, uma mente capaz de escolher com clareza, coragem e propósito. Tomar decisões difíceis é uma das tarefas mais exigentes para a mente humana. São aquelas escolhas que envolvem riscos, rupturas, incertezas e, muitas vezes, dor. Ficar ou partir, aceitar ou recusar, falar ou silenciar. Escolhas assim nos confrontam com o medo de errar, com a possibilidade de perder algo ou decepcionar alguém. Mas o estoicismo oferece ferramentas poderosas para lidar com esses momentos de tensão interna. Em vez de evitar a escolha, a filosofia nos ensina a enfrentá-la com clareza, valores firmes e paz de espírito. O primeiro passo é lembrar que toda decisão difícil envolve perda. Isso não é um erro, é uma condição natural. Ao escolher um caminho, você inevitavelmente renuncia ao outro.
O que os estoicos propõem é abandonar a ilusão de controle absoluto sobre os resultados e focar naquilo que depende de você, a qualidade da escolha, não a garantia do desfecho. Agir com base na razão, na virtude e na integridade é mais importante do que acertar sempre, porque mesmo que o resultado não seja o esperado, sua consciência estará em paz. Epicteto ensinava que devemos nos perguntar em momentos de dúvida: essa decisão está de acordo com a minha natureza e meus princípios? Essa simples pergunta tem o poder de silenciar a ansiedade e revelar o que é essencial. Quando você se alinha aos seus valores mais profundos, a dúvida perde força, porque não se trata mais de acertar ou agradar, mas de ser fiel a si mesmo. E isso é algo que ninguém pode tirar de você, independentemente das circunstâncias. Outra reflexão estoica valiosa é distinguir entre o que está sob seu controle e o que não está. Antes de decidir, se pergunte: posso controlar todas as variáveis envolvidas? Quase sempre, a resposta será não. E está tudo bem. A sabedoria não está em controlar tudo, mas em decidir mesmo diante da incerteza. Porque esperar segurança total antes de agir é o caminho mais certo para a paralisia. O estoico decide com coragem, aceita os riscos e se prepara para lidar com qualquer consequência com dignidade. Além disso, os estoicos recomendavam a visualização negativa. Isso significa imaginar com realismo o pior cenário possível e se perguntar: se isso acontecer, eu dou conta? Essa prática pode parecer desconfortável, mas na verdade traz alívio, porque muitas vezes o que nos paralisa não é a situação em si, mas o medo inflado de um desastre que talvez nem seja tão grande assim. Ao encarar esse medo de frente, você o reduz ao seu verdadeiro tamanho e recupera a clareza para agir. Por fim, confie na prática. Quanto mais você exercita pequenas decisões diárias com lucidez e responsabilidade, mais preparado estará para as grandes escolhas. É como fortalecer um músculo. Você começa com pouco peso, mas com o tempo, aguenta mais carga sem colapsar. O mesmo acontece com sua mente. A clareza na hora de decidir nasce da prática constante de se ouvir, de se respeitar e de se lembrar que você sempre pode recomeçar, mesmo que erre. No próximo bloco, vamos explorar um outro tema essencial no estoicismo: como lidar com pessoas difíceis sem perder a sua paz. Porque por mais que a gente cultive uma mente serena, sempre haverá situações externas desafiadoras, e algumas das mais frequentes envolvem relacionamentos humanos. Lidar com pessoas difíceis é um dos maiores testes para quem busca paz interior. Por mais que você cuide da sua mente, organize sua rotina, pratique gratidão e tome boas decisões, sempre haverá alguém, um colega, um parente, um vizinho ou até um desconhecido, que cruza seu caminho com comportamentos desrespeitosos, agressivos, manipuladores ou simplesmente desgastantes. E é justamente nesses momentos que a filosofia estoica mostra seu valor. Ela nos ensina que não é o comportamento dos outros que determina nossa paz, mas como escolhemos reagir a eles. Marco Aurélio escreveu em suas meditações algo extremamente atual: hoje encontrarei pessoas egoístas, ingratas, arrogantes, desonestas e invejosas. Mas nada disso deve me surpreender, pois elas estão agindo conforme a sua natureza. Cabe a mim manter a minha. Essa reflexão nos convida a aceitar que o mundo não vai se adaptar à nossa sensibilidade e que tentar mudar os outros para aliviar nossa mente é um esforço inútil. O estoicismo nos convida, em vez disso, a fortalecer a própria postura diante das adversidades humanas. A primeira prática é separar o comportamento da pessoa do seu próprio valor. Quando alguém te trata mal, é comum levar aquilo para o lado pessoal. Mas os estoicos nos lembram: o que o outro faz é reflexo da mente dele, não da sua essência. Ao internalizar isso, você para de reagir com raiva, ressentimento ou carência. Você entende que cada um age a partir do que sabe, do que viveu e do nível de consciência que possui. Isso não justifica, mas explica e liberta. A segunda prática é manter a dignidade. Quando você reage com agressividade a uma provocação, se iguala ao comportamento que tanto critica. Quando responde à grosseria com outra grosseria, reforça o ciclo. O estoico se pergunta:
Como eu quero ser lembrado depois dessa situação? Agir com firmeza não é o mesmo que agir com brutalidade. Colocar limites, expressar-se com clareza e até se afastar de quem te faz mal são atitudes sábias, desde que feitas com respeito e equilíbrio, não com desejo de vingança ou de vencer uma disputa. A terceira prática é o afastamento emocional. Em muitos casos, a melhor resposta é o silêncio. Não como omissão, mas como proteção. Epicteto dizia que não devemos nos perturbar com quem nos provoca, pois isso seria como dar poder ao agressor. O silêncio, nesse sentido, é um escudo. Ele mostra que você escolheu não se envolver na confusão alheia. Você não nega o desconforto, mas escolhe não alimentar a chama. Isso é autodomínio, e o autodomínio é um dos pilares da verdadeira força. Claro que há situações em que o confronto é inevitável, mas até nesses momentos, a filosofia histórica nos orienta a agir com intenção, preparar-se antes, respirar, pensar na consequência, medir as palavras, ser firme sem ser violento, ser claro sem ser cruel, ser verdadeiro sem ser impulsivo, e, quando possível, desejar que o outro evolua, não como um favor a ele, mas como um presente para sua própria alma, que não quer mais carregar raiva, mágoa ou desejos de revanche. No próximo bloco, vamos expandir essa ideia para um outro tipo de desafio: lidar com o fracasso. Porque mesmo com boas decisões e boas intenções, nem sempre as coisas saem como esperamos. E é nesse momento que o estoicismo oferece algumas das lições mais transformadoras sobre resiliência e recomeço. O fracasso é, para muitos, um fardo silencioso. Ele pode vir acompanhado de vergonha, arrependimento, culpa ou a sensação de que não somos bons o bastante. No entanto, para os estoicos, o fracasso é parte inevitável e até necessária do processo de crescimento. Não como uma punição, mas como uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento. Eles nos ensinam que não devemos temer o fracasso, e sim a estagnação, a recusa em agir por medo de errar. Porque errar é humano, persistir na ignorância é uma escolha. Sêneca dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde vai. E isso nos lembra que até mesmo os erros têm valor quando estamos buscando viver com direção e intenção. O fracasso para os estoicos é um indicador, não uma sentença. Ele mostra o que precisa ser ajustado, onde fomos descuidados, o que não dominamos ainda. E, se olhado com honestidade e humildade, transforma-se em um mestre poderoso. O problema não está em falhar, mas em não extrair sentido da falha. A primeira atitude diante do fracasso, segundo o estoicismo, é acolhê-lo sem drama, não negar, não disfarçar, não terceirizar a responsabilidade, reconhecer com calma: isso não deu certo. E então, fazer a pergunta central da filosofia prática: o que eu posso aprender com isso? Essa simples mudança de postura já transforma a experiência, porque a mente para de buscar culpados e começa a buscar soluções. A energia que antes seria gasta em autocomiseração é redirecionada para a reconstrução. E é aí que começa o renascimento. A segunda prática é reavaliar os critérios de sucesso. Muitas vezes nos sentimos fracassados porque internalizamos expectativas que nem são nossas. Queremos resultados imediatos, comparações favoráveis, aplausos. Mas os estoicos nos lembram que o verdadeiro sucesso é viver de acordo com a virtude, não com a validação externa. Se você agiu com coragem, com integridade, com esforço genuíno, mesmo que o resultado não tenha sido o esperado, você não fracassou. Você cresceu. E isso é o que realmente importa. A terceira prática é o recomeço consciente. Depois de refletir, aprender e aceitar, é hora de agir novamente. Recomeçar não é ignorar o que aconteceu, mas usar a experiência como alicerce para algo mais sólido. Marco Aurélio, mesmo diante de batalhas perdidas, perdas pessoais e decisões erradas, nunca deixou de recomeçar o dia com dignidade, porque ele sabia que a mente se renova no presente, não no passado. A cada novo passo, temos a chance de fazer diferente, e isso é um poder enorme, desde que assumido com responsabilidade. Por fim, é fundamental lembrar que ninguém vive sem tropeços. Até os maiores mestres da história erraram. A diferença está em como eles lidaram com isso. Os estoicos não buscavam uma vida sem quedas, mas uma mente que soubesse se levantar.
uma alma que, mesmo machucada, permanecesse íntegra, um coração que, mesmo desapontado, continuasse aberto à verdade, à ação e ao bem. Esse é o espírito estoico. Caminhar mesmo sob a chuva, com os olhos voltados para o que pode ser construído, e não para o que já se perdeu. No próximo bloco, vamos aprofundar como aplicar o estoicismo no uso do tempo, esse recurso invisível que escorre pelas mãos quando não o observamos com atenção, porque a mente desintoxicada também precisa de direção, e o tempo bem usado é um dos pilares da liberdade interior. O tempo é o bem mais valioso que possuímos, e ainda assim é o que mais desperdiçamos. Vivemos como se fôssemos eternos, adiando decisões importantes, postergando sonhos, adiando conversas, empurrando a vida com a barriga. Os estoicos, porém, enxergavam o tempo com reverência. Para eles, desperdiçar tempo era o mesmo que desperdiçar a própria existência. Sêneca foi talvez o mais claro ao afirmar: não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. Essa consciência muda tudo. Muda a forma como você acorda, como prioriza e como decide o que merece sua atenção. A primeira reflexão importante é: para onde está indo o seu tempo? Não em teoria, mas na prática. Observe um dia comum. Quanto tempo é consumido em distrações? Quanto é entregue a preocupações inúteis, discussões vazias, comparações nas redes sociais, tarefas que poderiam ser delegadas ou simplesmente abandonadas? Esse inventário é essencial, porque a clareza sobre o uso do tempo é o primeiro passo para retomá-lo. O que não é observado se repete. O que é medido pode ser transformado. O segundo passo é cultivar presença nas pequenas ações. Os estoicos valorizavam profundamente o momento presente, não só pela paz que ele traz, mas pela produtividade genuína que nasce da atenção plena. Estar inteiro em cada tarefa, por mais simples que pareça, é um exercício de poder. Comer com atenção, trabalhar com foco, ouvir com presença, respirar com consciência. Essas atitudes multiplicam o valor do tempo. 1 minuto vivido com profundidade vale mais do que 1 hora passada em dispersão. Também é necessário definir o que realmente importa, porque tempo não se organiza apenas com agenda cheia, mas com escolhas conscientes. Os estoicos ensinavam que devemos aplicar nosso tempo ao que está alinhado com a virtude, ao crescimento interior, às boas ações, ao cultivo da sabedoria, ao cuidado com quem amamos. Quando você começa a escolher seus compromissos com base em propósito e não por medo, vaidade ou impulso, o tempo deixa de ser um fardo e se torna um aliado. Outro ponto fundamental é aprender a dizer não. Muitos dos nossos dias são consumidos por demandas alheias que não acrescentam nada ao nosso caminho. Os estoicos não eram egoístas, mas sabiam que uma vida plena exige firmeza nas fronteiras. Dizer não ao que dispersa é dizer sim ao que edifica. Proteger o seu tempo é proteger sua paz, seu foco e sua essência. E isso não é dureza, é clareza. Por fim, o estoicismo convida à meditação sobre a brevidade da vida, não para gerar medo, mas para inspirar ação. Marco Aurélio refletia frequentemente sobre a finitude como um lembrete da urgência de viver bem. Ele dizia: você poderia deixar a vida agora mesmo, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Esse pensamento não é mórbido, é libertador. Ele nos afasta da distração e nos aproxima do que realmente tem valor. E é isso que dá sentido ao tempo, usá-lo para construir o que permanece, mesmo depois que o tempo se for. No próximo bloco, vamos explorar como cultivar solitude, não como isolamento, mas como espaço de reconexão com a própria mente, porque uma mente serena também precisa de silêncio e de momentos de recolhimento para florescer com mais clareza. A solitude, para os estoicos, não era um castigo ou um sinal de fraqueza, mas uma fonte de força interior. Em um mundo cada vez mais barulhento, conectado e cheio de estímulos, estar só consigo mesmo tornou-se um desafio e, ao mesmo tempo, uma necessidade. A mente precisa de pausas, precisa de momentos sem vozes externas para reencontrar sua própria voz. E o silêncio voluntário, aquele em que você escolhe se recolher para refletir, escutar, ordenar pensamentos, é um dos caminhos mais poderosos para a paz mental duradoura. Sêneca escreveu: quem vive bem consigo mesmo
nunca está só. Essa frase revela que a verdadeira solidão não é a ausência de companhia, mas a incapacidade de estar em paz com quem se é. Muitas pessoas temem a solitude porque, ao se calarem, percebem o tumulto interno que estavam abafando com distrações. Mas é justamente nesse silêncio que começa a cura, porque, sem distrações, os pensamentos vêm à tona, e com eles, a oportunidade de observá-los, questioná-los e reorganizá-los. Os estoicos buscavam, com frequência, esse momento de pausa interior. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, reservava tempo para se isolar e escrever suas meditações. Epicteto valorizava o tempo de introspecção como uma forma de reconexão com os princípios fundamentais da vida. Esses momentos não eram longos retiros. Muitas vezes, bastavam alguns minutos de quietude entre uma tarefa e outra. Mas eles sabiam que a mente só pode se fortalecer se tiver espaço para respirar. E esse espaço não vem do ambiente externo, mas da decisão interna de se recolher. Na prática, cultivar solitude não significa abandonar o mundo, mas criar momentos intencionais de conexão consigo. Pode ser ao caminhar sozinho sem música, ao desligar o celular por 1 hora no fim do dia, ao sentar em silêncio após o almoço, ao escrever pensamentos em um caderno. São pausas estratégicas, onde não há necessidade de produzir, responder ou interagir, apenas de estar. E nesse estar, você percebe o que estava passando despercebido, emoções acumuladas, decisões não tomadas, desejos ignorados, verdades internas esperando espaço. É nesse estado que a mente se reorganiza. O silêncio revela prioridades esquecidas. As emoções se assentam. As ideias voltam a fluir. E você começa a experimentar uma paz que não depende de circunstâncias, mas da sua capacidade de voltar ao centro, ao essencial. Esse centro só é acessível quando o barulho cessa, mesmo que por pouco tempo. E é por isso que a solitude se torna não apenas um refúgio, mas uma prática de sabedoria. Com o tempo, você vai perceber que quanto mais confortável estiver consigo mesmo, menos dependente ficará do mundo externo para se sentir completo. E essa independência emocional, tão valorizada pelos estoicos, nasce do silêncio. Não de um silêncio vazio, mas de um silêncio fértil, aquele que rega a mente e o espírito com presença, lucidez e força interior. No próximo bloco, vamos refletir sobre a importância da autodisciplina, não como rigidez, mas como libertação. Porque uma mente livre é, paradoxalmente, uma mente que aprendeu a se conduzir com ordem e responsabilidade. Autodisciplina, para os estoicos, não era sinônimo de repressão, castigo ou dureza consigo mesmo. Era, antes de tudo, um ato de liberdade. Sim, liberdade, porque quem não tem domínio sobre seus próprios impulsos, desejos e hábitos se torna escravo deles. A verdadeira autonomia começa quando você consegue dizer não ao que te afasta do que realmente importa e dizer sim ao que fortalece sua mente, seu corpo e seu caráter, mesmo que isso exija esforço e constância. O estoicismo nos convida a enxergar a disciplina como uma alavanca, não como uma prisão. Sêneca dizia que o homem sábio é senhor de si mesmo. Isso quer dizer que ele não age por impulso, nem vive em função do prazer momentâneo. Ele age com intenção, escolhe com critério e mantém seus compromissos mesmo quando o entusiasmo inicial desaparece. Essa firmeza não nasce do medo, mas do entendimento de que a vida boa exige direção. E ninguém pode construir direção se muda de rumo a cada desejo, distração ou emoção passageira. A disciplina é o que ancora a mente em tempos de turbulência. A autodisciplina, porém, não deve ser confundida com rigidez cega. Ela precisa estar a serviço daquilo que você valoriza. É por isso que os estoicos sempre conectavam disciplina com propósito. Perguntavam a si mesmos: o que eu estou cultivando com essa escolha? Se o que você pratica diariamente não te aproxima da sua visão de vida, talvez não seja disciplina, seja apenas rotina vazia. Mas se há coerência entre seus atos e seus valores, então mesmo os pequenos gestos se tornam exercícios de fortalecimento interno. Na prática, cultivar autodisciplina começa com pequenos compromissos. Acordar no horário que você mesmo escolheu, cumprir a tarefa que você se propôs, evitar o impulso de responder agressivamente,
fazer a pausa que prometeu a si mesmo. Esses gestos, embora discretos, moldam o caráter. Cada vez que você cumpre uma palavra dada a si mesmo, reforça sua confiança interna. E cada vez que você cede ao impulso ou abandona um compromisso, enfraquece essa base. Por isso, a disciplina é também um ato de respeito próprio. Outro ponto essencial é desenvolver tolerância ao desconforto. O estoicismo ensina que nem tudo que é difícil deve ser evitado, e nem tudo que é prazeroso deve ser buscado. Há virtude em suportar o incômodo temporário em nome de algo maior. Ir à academia, mesmo sem vontade. Estudar quando o corpo pede distração. Ficar em silêncio quando tudo em você quer responder. Esses são atos de força silenciosa, não para agradar aos outros, mas para manter sua mente em forma. Assim como treinamos o corpo. Com o tempo, a autodisciplina se torna natural. Ela deixa de ser uma batalha e se transforma em estilo de vida. Você percebe que agir com ordem não é se aprisionar, mas se libertar. Libertar-se da inconstância, da culpa, do arrependimento. E mais do que isso, passa a confiar em si mesmo, porque sabe que, mesmo diante da preguiça, da dúvida ou da tentação, você será capaz de se manter no caminho que escolheu com consciência. No próximo bloco, vamos abordar uma virtude que caminha junto com a autodisciplina, a paciência, porque todo processo de mudança exige tempo, e quem não aprende a esperar com serenidade acaba desistindo antes de colher os frutos do próprio esforço. A paciência, para os estoicos, não era passividade, era força em estado de maturação. Em um mundo impaciente que cobra resultados imediatos, respostas rápidas e mudanças instantâneas, cultivar paciência é quase um ato revolucionário e, ao mesmo tempo, é essencial para a construção de qualquer transformação duradoura, porque o que nasce da pressa morre na superficialidade. O que cresce no tempo certo enraiza-se. Os estoicos sabiam disso e, por isso, ensinavam que tudo o que realmente vale a pena exige tempo, consistência e confiança no processo. Marco Aurélio costumava lembrar a si mesmo que a natureza tem seu ritmo e que tentar apressar o que tem um tempo próprio é inútil. Ele via a paciência como parte da sabedoria, porque compreender que certas coisas só florescem com o tempo é sinal de visão ampla. Você pode plantar a melhor semente, regar com cuidado, dar luz e nutrientes, mas se cavar a terra todos os dias para ver se a raiz cresceu, só vai atrapalhar o crescimento. Assim também é com a mente, os relacionamentos, os projetos, os hábitos. A paciência se manifesta quando você aceita o ritmo da vida sem perder o compromisso com o que acredita. É quando você continua agindo, mesmo sem ver resultado imediato. Quando repete o hábito que quer construir, mesmo nos dias em que não sente vontade. Quando continua respeitando seus valores, mesmo quando ninguém está vendo. É nesse tipo de persistência silenciosa que a verdadeira transformação acontece, porque ela não depende de aplauso, de urgência, nem de retorno instantâneo. Ela nasce da convicção interna. Outro aspecto da paciência estoica é saber lidar com os outros sem pressa de mudá-los. Pessoas mudam no tempo delas, não no nosso. Isso não significa tolerar abusos, mas entender que impor mudança raramente funciona. Os estoicos escolhiam inspirar pelo exemplo, não pela imposição. Agiam com firmeza, mas não com desespero. E essa postura serena permitia que suas relações fossem menos dominadas pela frustração e mais guiadas pela aceitação do que é, sem abandonar o que pode ser cultivado. Paciência também é saber esperar de si mesmo, ter compaixão com as próprias recaídas, falhas, atrasos. A mente precisa de tempo para se adaptar a novos padrões. Os hábitos antigos não desaparecem da noite para o dia, e a exigência por perfeição imediata só gera frustração e autocrítica. O estoico reconhece o erro, ajusta o curso e segue, sem pressa, sem culpa desnecessária, sem abandonar o caminho. Ele sabe que a constância vale mais que a intensidade, e que o processo importa mais do que o resultado. Com o tempo, cultivar a paciência transforma sua relação com a vida. Você deixa de correr para começar a caminhar com firmeza. Percebe que muitas das coisas que queria à força ter hoje só fazem sentido se vierem amadurecidas amanhã. A ansiedade diminui,
o foco aumenta, a mente se alinha com o ritmo do real, e você passa a viver com mais leveza, não porque tudo esteja resolvido, mas porque você confia que está fazendo sua parte e permitindo que o tempo faça a dele. No próximo bloco, vamos refletir sobre outro pilar silencioso da vida estoica, o desapego. Porque manter a mente limpa também significa saber soltar aquilo que já não serve mais, mesmo que por muito tempo tenha feito parte de quem você foi. O desapego, na filosofia estoica, não significa indiferença ou frieza. Pelo contrário, é um sinal de profundo entendimento sobre a impermanência da vida. Os estoicos compreendiam que tudo o que nos cerca, bens, status, relacionamentos, até mesmo o corpo e a saúde, está sujeito à mudança, à perda e ao fim. Apegar-se de forma rígida a qualquer uma dessas coisas é preparar-se para o sofrimento. O desapego, portanto, é uma forma de liberdade. Você aprecia, cuida, se envolve, mas não se prende ao ponto de perder a si mesmo quando algo ou alguém se vai. Epicteto dizia: "Nunca diga sobre nada eu o perdi, mas sim, eu o devolvi." Essa frase pode parecer dura, mas carrega uma sabedoria profunda. Ela nos lembra que nada é totalmente nosso. Possuímos coisas, convivemos com pessoas, experimentamos situações, mas tudo isso é transitório. Quando você aprende a desfrutar sem se agarrar, começa a viver com mais leveza. O medo da perda diminui, a gratidão aumenta, e a mente se torna menos ansiosa, menos possessiva, mais estável. Na prática, desapegar-se não significa abandonar, mas mudar a relação com aquilo que se tem. Você pode amar profundamente uma pessoa e ainda assim reconhecer que ela é livre para seguir seu próprio caminho. Pode desfrutar de uma conquista sem depender dela para definir seu valor. Pode investir em algo e ainda assim aceitar se tiver que mudar de direção. O desapego é o contrário da obsessão. É amar com consciência, é se comprometer com equilíbrio, é viver com os pés no chão e o coração aberto. Um exercício estoico muito útil para cultivar o desapego é a visualização da perda. Marco Aurélio praticava isso com frequência. Ele se imaginava perdendo aquilo que mais valorizava, não como punição, mas como preparação. Ao fazer isso, ele não se tornava insensível, mas ganhava clareza. A dor da perda, quando antecipada com sabedoria, dói menos se um dia ela vier, e, acima de tudo, nos faz valorizar ainda mais o que temos enquanto temos. O desapego não diminui o valor das coisas, ao contrário, aprofunda. Esse princípio também vale para pensamentos, hábitos e até identidades que não servem mais. Muitas vezes, nos apegamos à ideia de quem fomos no passado, ou a versões antigas de nós mesmos, que já não fazem sentido. Continuamos sustentando crenças que nos limitam, padrões que nos aprisionam, posturas que só existem por medo da mudança. Desapegar-se disso é um ato de coragem. É admitir que crescer exige soltar, e que todo ciclo novo exige abrir espaço, dentro da mente e dentro do coração. Ao longo da vida, seremos convidados a soltar muitas vezes. Pessoas partirão, situações mudarão, ciclos se encerrarão, e quanto mais nos preparamos para isso, menos resistimos, menos adoecemos, menos ficamos presos ao que já foi. A aceitação da transitoriedade é o que permite viver com presença, porque ao entender que tudo passa, passamos a valorizar o que está aqui, agora, em vez de viver presos à ilusão da permanência. No próximo bloco, vamos fechar este arco de práticas estoicas com uma reflexão sobre o poder da intenção contínua. Porque mesmo depois de tudo isso, a mente precisa de uma bússola clara para não voltar aos velhos padrões. E essa bússola é a intenção diária, renovada, cultivada com consciência. A intenção contínua é o que sustenta todas as práticas estoicas no longo prazo. Sem intenção clara, até mesmo os melhores hábitos perdem sentido, e a mente volta a se perder em distrações, impulsos e automatismos. A intenção é a âncora que mantém o foco, é o lembrete silencioso do porquê começamos, é o fio condutor que conecta pequenas ações ao propósito maior. Os estoicos sabiam disso, e por isso valorizavam profundamente o ato de revisar, reafirmar e renovar suas intenções todos os dias. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente escrevia para si mesmo perguntas como:
Qual é a minha missão hoje? Como posso agir de forma justa, serena e útil? Estou vivendo de acordo com a minha natureza racional? Essas reflexões não eram teóricas, eram lembretes vivos de que a mente precisa de direção, e que sem direção é fácil ser arrastado pelas circunstâncias. Ter uma intenção clara não significa rigidez, mas consciência. É saber a cada amanhecer por que vale a pena viver com atenção, coragem e sabedoria. Na prática, manter a intenção viva exige presença. Exige começar o dia com uma pergunta sincera, com um momento de silêncio, com uma meta emocional clara. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo como: hoje vou ouvir com mais atenção. Ou, hoje escolho manter a calma diante da provocação. Essa pequena frase colocada com verdade pode moldar todo o dia, porque ela oferece à mente um ponto de retorno, um foco a ser lembrado quando o caos tenta invadir. Ao longo do dia, a intenção deve ser revista, como uma vela que precisa ser protegida do vento. Quando você perceber que se desviou, que se esqueceu do que queria cultivar, não se culpe, apenas retorne. A força da intenção está na sua capacidade de trazer a mente de volta, de reorientar, de lembrar quem você escolheu ser, independentemente do que acontece fora. É esse gesto silencioso de retorno ao centro que diferencia uma vida vivida no piloto automático de uma vida guiada por consciência. Essa prática também ajuda a lidar com as quedas, porque nos dias difíceis em que falhamos, nos irritamos, nos perdemos, a intenção serve como uma ponte de volta. Ela não exige perfeição, apenas continuidade. Um erro não quebra o processo, só interrompe por um instante, e a retomada da intenção é o que transforma o erro em aprendizado. O estoico não desiste ao falhar. Ele volta. Ele tenta de novo. Ele realinha a mente com o que realmente importa. Com o tempo, a intenção se torna uma presença constante, mesmo que sutil. Ela aparece nas palavras que escolhemos, no tom com que respondemos, no cuidado com que decidimos. E isso começa a moldar não só o dia, mas a identidade. A mente treinada pela intenção se torna menos vulnerável ao ruído, mais firme diante das tentações e mais lúcida nas escolhas. E essa transformação silenciosa é o que constrói, tijolo por tijolo, uma vida mais leve, clara e plena. No próximo bloco, vamos reunir os fios principais desta jornada e mostrar como os princípios estoicos não são apenas técnicas isoladas, mas parte de uma filosofia coerente que pode sustentar uma vida com mais sentido, força e tranquilidade, especialmente quando colocada em prática de forma contínua e comprometida. Chegando ao final dessa jornada, fica claro que o estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, distante ou teórica. É uma prática viva, profundamente humana e aplicável às realidades de hoje. Ele nos convida a cultivar uma mente limpa, lúcida e serena em meio ao caos cotidiano. E mais do que isso, nos mostra que a paz não está na ausência de problemas, mas na presença de princípios. Não se trata de controlar tudo ao redor, mas de dominar a si mesmo, pensamentos, reações, escolhas, intenções. Ao longo dos blocos anteriores, exploramos 10 práticas estoicas para desintoxicar a mente e parar de pensar demais. Em seguida, aprofundamos como essas práticas podem ser aplicadas no dia a dia com constância, paciência e sabedoria. Falamos sobre a força da intenção, o valor do tempo, o poder da solitude, o desapego, o autodomínio e a paciência diante da vida real. Cada princípio por si só já tem um valor imenso, mas é na combinação de todos eles, quando integrados de forma prática e progressiva, que a transformação se fortalece. É importante lembrar que isso não é uma linha de chegada. Nenhuma mente está totalmente pronta ou livre. A mente precisa de cuidado constante, de reeducação diária, de silêncio regular, de escolhas conscientes. Por isso, não espere perfeição. O estoicismo não exige que você seja imune à dor ou ao erro. Ele apenas te convida a não viver refém do que sente ou do que pensa, a não se deixar dominar pelos impulsos, nem paralisar pelas distrações. A cada dia um passo, a cada tropeço uma retomada. Esse é o verdadeiro progresso.
Se em algum momento da vida você sentir que está voltando ao padrão de pensamento excessivo, de ansiedade, de confusão interna, lembre-se, os princípios estoicos continuam ao seu lado. A pausa ainda está disponível. A respiração ainda está ao seu alcance. A intenção pode ser refeita. A decisão de retomar o caminho está sempre nas suas mãos. E essa autonomia, essa liberdade interior silenciosa, é uma das maiores conquistas que qualquer ser humano pode alcançar. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolha uma prática, cultive por uma semana. Depois, adicione outra. Deixe que essa filosofia entre aos poucos na sua rotina. Escreva, reflita, observe-se, ajuste, recomece. O estoicismo não é um traje que se veste, mas um caráter que se constrói com o tempo. E quanto mais você o vive, mais sua mente se limpa do ruído, mais sua alma encontra paz, e mais você se torna capaz de enfrentar qualquer situação com firmeza, serenidade e dignidade. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que existe dentro de você uma vontade verdadeira de transformação. E esse é o primeiro e mais importante passo. Que você leve essas ideias adiante, aplique com liberdade, adapte com inteligência e compartilhe com quem também precisa de clareza. Para continuar sua jornada de aprendizado, recomendamos a playlist Sabedoria Estoica. Lá, você encontrará reflexões complementares, práticas guiadas e ensinamentos históricos que aprofundam tudo o que exploramos até aqui. Nos vemos lá.